Fala, galera do Poliedro, tudo certo? Aqui é o Castro, professor plantonista de Geografia, e nós vamos corrigir a questão 25 da prova da Faculdade de Medicina de Jundiaí, agora para o ano de 2021. Beleza? As outras questões foram resolvidas ali pela galera do plantão no nosso canal, então peço para vocês que consultem também. Acho que dá para ter uma boa ideia dessa prova, que foi uma prova bem não usual, né? Pediu exercícios aí, pediu itens, coisas que nós não estamos tão acostumados. E essa questão não foge à regra. Por que não foge à regra? Porque essa questão, ela trabalha um tema que nós abordamos muito pouco nas nossas aulas, porque ele também aparece muito pouco em provas, que são os ciclones extratropicais. Normalmente, quando vamos falar de ciclones, nós falamos dos ciclones tropicais, que são mais comuns aí na área intertropical. Mas, dessa vez, a VUNESP optou por um exercício de ciclone extratropical. Então, primeira coisa, né, nós não podemos confundir o processo de formação de um ciclone extratropical com o de um ciclone tropical, ainda que eles guardem semelhanças. Que tipo de semelhança? Primeira delas, o fato de que o ciclone é sempre uma área de baixa pressão, tá certo? Então, isso é imutável. Sempre que eu estou me referindo a ciclone, não importa onde ele esteja acontecendo, eu estou falando de uma área de baixa pressão, porque é essa baixa pressão que vai permitir a formação de uma instabilidade, certo? É essa baixa pressão que também vai permitir o encontro de diferentes massas de ar, que é o que acontece no ciclone extratropical, né? Nós temos aí um elemento no ciclone extratropical que não é muito comum nos ciclones tropicais, que é a existência de uma massa de ar fria. Então, essa informação de que o ciclone é uma área de baixa pressão já ajuda a gente com essas respostas. Ah, professor, mas eu não me lembrava disso. Então, fica a dica aí, né? Nós temos uma imagem aqui que ela não é somente uma figurinha bonitinha. Ela está dando informações para a gente. Que tipo de informação? Olha aqui, ó, no centro, apontando, esse L está dizendo que é uma baixa pressão, tá? De low pressure, beleza? Se a gente olhar esses números, ó, aqui nós temos uma pressão de 1004, enquanto ela vai aumentando aqui em direção, conforme a gente se afasta do centro. Maravilha, então já podemos cortar aqui nessa brincadeira duas alternativas que dizem que ciclones extratropicais são alta pressão. Ótimo, já resolvemos uma parte, só falta o quê? Todo o resto. E esse é o problema. Vamos lá. Esse tipo de ciclone é um sistema de baixa pressão, já vimos isso, que está associado à formação de frente fria e se estrutura a partir das nuvens cumulonimbus. Olha só, né? Ele realmente está associado às frentes frias, mas ele não é diretamente responsável pela formação da frente fria. A frente fria, ela vai formar o ciclone, não é o ciclone que vai formar a frente fria. Então, nessa brincadeira aqui, ó, a gente já consegue tirar duas alternativas, sobrando para a gente a correta. Por quê? Porque ele não vai formar nem uma frente fria, nem uma frente quente, certo? E ele vai se estruturar como?
na forma de uma nuvem cumulonimbus? Não, né? O ciclone ele tem uma estrutura espiral, certo? Agora vem um fato importante. Então vamos cortar aqui esse cumulonimbus aqui, também atrapalha a gente. Agora vem outro fato importante, que é a questão da temperatura central. Normalmente, quando nós falamos de ciclones tropicais, nós estamos dizendo que a temperatura central desse ciclone ela é muito mais alta do que o que está em torno dele, porque esse é o mecanismo em zonas tropicais, né? O que vai formar toda a estrutura, a diferença é o gradiente de temperatura e pressão vertical. O problema é que o ciclone extratropical ele tem um outro mecanismo de surgimento, né? Se eu estou falando que ele se forma a partir de uma frente fria e de uma frente quente, então nós temos ali que essa grande instabilidade que vai formar o ciclone, ela está se dando também de forma horizontal. E por que que isso é importante? Isso é importante porque o ciclone extratropical ele traz uma coisa nova para a gente. O ciclone extratropical, por causa dessa frente fria, por causa dessa instabilidade horizontal do encontro das duas frentes, né, que vão ter ar em temperaturas diferentes e condições de pressão diferentes, vão formar aí um centro em baixa temperatura com relação ao que está ao redor. Então, isso aqui é muito importante, galera, prestando muita atenção. O ciclone tropical, ele tem baixa pressão e baixa temperatura no centro, né? Se formando, se estruturando aí a partir do gradiente de pressão que vai se formar especialmente entre a alta e a baixa atmosfera. O ciclone extratropical ele tem um mecanismo de estruturação muito mais complexo, né? E até por isso as provas de vestibular geralmente fogem dele. Por quê? Porque essa combinação com a frente fria, essa instabilidade também horizontal, ela vai fazer com que a temperatura do centro desse ciclone seja uma baixa temperatura. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, que diz que o ciclone é, antes de tudo, uma baixa pressão, como já explicamos, que ele está associado a uma frente fria e se estrutura na forma de uma espiral, com certeza, e que o seu centro vai ter uma baixa temperatura em relação à atmosfera ao redor. Claro, isso vai favorecer a formação de chuvas e ventos fortes, que é uma característica aí dos ciclones mais pronunciados que nós temos. Maravilha, galera! Então ficamos com a alternativa D. Realmente é uma questão difícil, né? Mesmo nós do plantão tivemos ali que correr atrás de estudar e tal, porque o ciclone extratropical não é algo que aparece com tanta regularidade nos vestibulares. Até então, o foco sempre se deu nos ciclones tropicais. Maravilha, galera! Espero, então, tê-los ajudado. Até a próxima. Um abraço.